Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, Aprendendo por Exemplos. Um jovem monge foi até o mestre Ji-Shou e perguntou-lhe: como chamamos uma pessoa que entende uma verdade, mas não pode explicá-la em palavras? O mestre respondeu: uma pessoa muda saboreando o mel. E como chamamos uma pessoa que não entende a verdade, mas fala muito sobre ela? Tranquilamente, ele disse: um papagaio imitando as palavras de outra pessoa. Mas você está preocupado somente em como falar a verdade, enquanto precisamos estar atentos para vivenciar as nossas verdades e, por meio do exemplo, passar adiante as boas experiências, procurando sempre buscar dentro de nós mesmos a nossa consciência e segui-la. Nessa vida temos muitos professores e poucos mestres. A diferença é que os professores ensinam por palavras e o mestre ensina com ações e exemplos, e dificilmente erramos quando aprendemos por meio de exemplos. Bom, eu lembrei de uma pessoa que no TikTok, vira e mexe, ele me chama de mestre, né? E eu, desde o princípio, eu falei para ele: para de me chamar de mestre, que mestre eu não sou. Eu sempre levei essa palavra muito a sério. Os meus professores de ensino básico e o ensino básico 2, né? O fundamental 2, perdão. O básico e o fundamental 2, os meus professores eu chamo de mestre, porque na época deles não tinha recurso, né? Na época deles a escola era bem precária, mas existia moral. Nós tínhamos aquela coisa de respeitar os nossos professores pelas atitudes que eles tinham. Não é pelo que eles ensinavam, porque eles falavam, porque eles entendiam da disciplina, não. Mas pela conduta dos nossos professores, a gente respeitava demais eles. Então, eles eu chamo de mestre. Eu não tenho essa capacidade de alguém me chamar de mestre, porque eu não tenho uma conduta reta, eu não tenho uma moral elevada, eu não tenho os princípios na ponta da língua, tudo eu tenho resposta, tudo eu sei fazer, eu sei falar, dar uma boa palavra, não. Eu aprendo. No dia a dia eu estou aprendendo. Ler me ajuda bastante. Conversar com pessoas e trocar figurinha me ajuda demais. Né? Ver exemplos de pessoas, então nem se fala. Eu falo, aquele exemplo ali é um exemplo que eu quero chegar lá. Não por inveja, mas porque é um exemplo bom. E o que é bom é estar aí para a gente seguir, né? Então, é assim, mestre é uma palavra muito forte. E, de fato, tudo aquilo que a gente fala, até papagaio fala. Se você ensinar um bichinho a falar, ele vai falar, né? Tem umas piadinhas aí que eu não posso contar agora, mas começaram a perguntar perto de um papagaio, né? Quem é ladrão? Quem é ladrão? Ele de tanto ouvir os outros lá, ele é fulano de tal, é ladrão. Então, assim, o papagaio ele não processa, ele apenas ouve e repete. E a gente é muito disso. Nós temos muito um papagaio dentro de nós, né? A gente ouviu falar, né? Como é horrível quando a gente usa esse termo. Quando a gente ouve alguém dizer assim: ai, alguém me disse, mas eu não lembro quem foi. Ai, eu ouvi dizer não sei aonde. Ou então, a Patrícia que é craque nisso, né? Ai, eu li em algum livro, mas agora eu não lembro que livro foi que eu li. Vira e mexe eu faço isso. E isso significa o quê? Que a pessoa não tem uma base, porque se ela tivesse, estava nela. Ela estaria falando com propriedade. Então, mestre é aquele que fala com propriedade, porque ele age de acordo com aquilo. Agora, professor é o que lê, como eu li. Eu sou professora, eu vou morrer professora. Eu li em algum lugar, eu aprendi naquele momento, eu desaprendi depois aquele ensinamento voltou na minha mão. Eu estou aprendendo novamente, eu estou reaprendendo, eu estou reforçando, né? O exemplo não. Por isso que tem aquela frase que fala: o exemplo arrasta. Porque quem olha, acha aquilo correto e toma para si, ele também vai arrastar outras pessoas através daquele exemplo. Agora, uma coisa me chama a atenção. Qual é o tipo de exemplo que nós estamos seguindo, comprando e repassando? Porque nem sempre os exemplos que nós vemos, que nós julgamos ser bons, às vezes são, de fato. E a gente compra a ideia e o que é pior, a gente repassa, né? Já vi pessoas assim que furam fila de banco, por exemplo. Aí você fala para a pessoa assim: poxa, mas
não fura fila, é desagradável. Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então, quer dizer, todo mundo é muita gente, né? E ela está seguindo um exemplo errado. E ela já tomou aquilo como certo, porque muita gente faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse discernimento do que é certo, o que é errado. Para a gente discernir o que é certo e o que é errado, dos exemplos alheios, nós temos que conquistar as virtudes, nós temos que conquistar qualidades, nós temos que estudar o que é, de fato, princípio e valor. O meu TCC, na época que eu fiz pedagogia, foi em volta disso, né? Ética e valores. Quando você começa a discernir muito o que é uma atitude ética baseada em princípios e valores, você não volta mais atrás. Você adquire aquilo como um parâmetro para a sua felicidade e felicidade daqueles com os quais você convive. Você começa a selecionar o joio e o trigo, né? Mas vai haver erros também, porque o nosso julgamento é de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, professores e alunos, nós temos que ter uma ideia bem clara de que o professor ele não pode ser um mero papagaio. Ele tem que ter uma bagagem ética de princípios e valores, porque ele vai distribuir isso, querendo ou não, através dos seus atos, da sua participação na vida dos alunos, ele vai marcar esses alunos. Alguns alunos vão seguir cegamente esses professores, até mesmo porque não tem uma bagagem na família. Eu lembro, só para encerrar, uma certa vez um policial dando palestra para os alunos, um policial de Proerd, falando que não podia beber, que não podia fumar, que isso faz mal, né? Falando, né, sobre a prevenção de drogas. E aí nós entramos, acho que no final de semana, se eu não me engano, ou numas férias, não sei bem. E quando nós retornamos, um aluno virou para mim e falou assim: professora, eu encontrei o policial fulano de tal num bar lá perto de casa. E ele estava bebendo, professor. Ele estava todo vermelho, ele é branquinho, ele estava todo vermelho. A impressão que passa é que ele estava bêbado, professora. Eu falei assim: olha, quando ele pisar aqui na sala para dar a aula dele, você pergunta se era ele que estava nesse bar. E se era ele, pode perguntar para ele: tá certo, policial beber? Você falou pra gente que não podia, mas você estava bebendo. Para ver como é que ele fica. Aí vocês vão falar assim: professora, filha da mãe, sou eu, né? Mas, gente, o primeiro a não fazer aquilo que eu estou dizendo, se eu estou dizendo que o negócio faz mal, o primeiro a não fazer aquilo sou eu, porque alguém vai me cobrar em determinado momento, né? E nós somos falhos. Então, quando a gente vai ensinar esse tipo de coisa, a gente tem que falar assim: olha, gente, eu tô falando que não é bom, que é isso e aquilo, mas corre o risco de vez em quando vocês estarem me vendo fazer, porque eu, infelizmente, faço, mas eu faço e tá errado, não é porque eu faço que tá certo. Então, quando a gente banca a moral, a gente tem que tomar cuidado também. Já que você pode falhar, seja humilde de reconhecer. Fala: olha, eu tô ensinando, eu sei que tá errado fazer, mas de vez em quando, infelizmente, eu faço, beleza? É melhor do que você falar assim: não pode, não deve, né? Isso daí pode causar isso, e você mesmo não se coloca naquela posição de uma pessoa falha. E foi o que aconteceu com esse policial. Ele entrou na sala, o aluno serelepe já: boa tarde, policial, tal. Eu te vi esse final de semana. Aí o policial: que legal, que bacana, por que você não me deu um oi? Ah, porque você estava dentro do boteco, policial, e lá eu não posso entrar. Não foi você mesmo que falou que eu não posso beber e que esses ambientes não são bons? Então eu não te cumprimentei por isso. O policial ficou roxo, né? Ele não sabia para onde, né? O que ele falaria ali naquela hora. Ele olhou para minha cara quase que me fuzilando. Falei para ele assim: eu não sei de nada, se vira, né? Eu sei dos meus erros, das minhas falhas. Então eu já deixo claro para eles que algumas coisas eles vão pegar errado de mim. Que nem eu falo para eles que eu não quero ouvir palavrão na sala de aula, mas quando eu fico nervosa, a primeira coisa que eu faço é falar uma palavra aqui, outra ali, que não condiz. Hoje, depois de 3 anos, né, aposentada, a coisa mais rara que tem é sair um palavrão na minha boca, mas na época não. Na época eu era pilhada pra caramba, então saía palavrão na minha boca, inclusive na frente das crianças. E eu falava pra eles: é feio o que a professora acabou de falar, tá errado, eu preciso me corrigir. Então eu tentava me corrigir diariamente, e eles viam a minha fragilidade ali.
Então, eu mostrava que eu não era uma pessoa perfeita. Agora, quando você começa a falar muito e não faz, você vai ser cobrado. É bom que sempre que a gente coloque aquilo que nós queremos dos nossos alunos, a gente também mostre a nossa fragilidade, para que eles entendam que nós não somos exemplos ainda, que nós somos dignos de falha, né? Porque se o aluno te pega fazendo algo como aconteceu com esse policial, nunca mais ele vai acreditar em ninguém. O cara é mentiroso. Falou para mim que não podia, mas ele faz. Nós somos exemplos. E esses exemplos, eles são para serem seguidos. Olha o tamanho da responsabilidade. Aonde quer que eu esteja, eu vou ser reconhecida como professora. Foram mais de 32 anos numa sala de aula. Então, onde eu andar aqui, Itaquá, Zona Leste, as pessoas foram meus alunos ou foram parentes de aluno meu, me reconhecem na internet, né? E eles vão acabar me cobrando algo que eu falei lá atrás e que eu nem lembro mais. Então, eu tenho que condizer a minha postura com o meu íntimo. Eu não posso ficar apenas falando até papagaio fala. Isso é tão perigoso, gente. A gente tem que ser mestre e não professor. Mas eu tô longe de ser. Tô longe de ser mestre. Sou mestre não. Sou professora ainda.